Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Programa SOS Espiritual. Olá, meus amigos e meus irmãos, saudamos a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no ar o programa evangélico SOS Espiritual e a sequência Cantando com a Harpa Cristã. Lembrando que este programa é apresentado de segunda a sábado pela emissora WG Publicidade e reprisado aos domingos e feriados. Existe a reprise nas redes sociais no mesmo horário de segunda a sábado, neste mesmo horário que você está sintonizado pelas caixas de som espalhadas pelas principais ruas da cidade de Cortês. Também está sendo transmitido pelas redes sociais. Ouça pelas caixas de som ou acesse Rádio WG Publicidade nas redes sociais e nos acompanhe bem mais perto de você. SOS Espiritual, sequência Cantando com a Harpa Cristã. Oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, filial Cortês. Igreja que tem como pastor presidente o pastor Ailton José Alves. O templo central está localizado na Avenida Cruz Cabugá, número 29, no bairro de Santo Amaro, na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco. E o templo matriz da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, filial Cortês, está localizado na Rua Deputado Paulo Viana, número 6, no centro da cidade de Cortês. Cidade que é banhada pelas águas do rio Sirinhaé. É um prazer muito grande ter você conosco durante toda a nossa programação, seja pelas caixas de som ou então, neste mesmo horário, pela internet, pelas redes sociais. Apresentação, Pastor Jonas Tomás. Na mesa de áudio e a produção do programa, irmão Jaelson, locutor. Ao empreendimento do nosso irmão Ginaldo Silva e a mensagem da Palavra de Deus
que será transmitida pela irmã Ivani Carneiro. Esta equipe tem o maior prazer em ter você conosco durante toda esta programação. Nós iremos ler a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro santo, o livro dos livros. Vamos ler os Salmos de número 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me viste de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha vida, face e Deus meu. Salmo 43. Oremos ao Senhor, querido Deus. Bendito é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvimos, ó Deus, com os nossos ouvidos o que contaram-nos a respeito do teu Filho Jesus. Como o teu amado e único Filho Jesus veio ao mundo, abdicou do trono de glória e habitou entre nós, tornando-se humano como todos nós. E por esta maravilha que nós estamos aqui orando a Ti, ó Pai. Deus, Tu nos fazes, ó Deus, que possamos adorar a Ti, ó Pai, cada dia da nossa vida. Amado e poderoso Pai, faze que cada dia, Senhor, nós possamos, ó Deus, conhecer-te bem de perto. Que o nosso coração cada dia ferva com palavras boas, que os nossos lábios sejam refreados de falar coisas que não te agradam. E que possamos, ó Pai, cada dia estar te louvando e te bendizendo. Às vezes, ó Deus, flechas agudas querem traspassar o nosso coração. Mas, ó Deus, o nosso Deus ama a justiça e aborrece a impiedade. Deus, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós te louvamos, ó Pai, junto com os demais que gostam de Ti e aqueles que Te odeiam, ó Deus. Pai, que o Senhor possa reduzi-los às cinzas. Pai, aqueles e aquelas, ó Deus, que odeiam o Teu nome,
Pai amado, ó Deus eterno, retribui, ó Pai, conforme o pensamento deles, para contigo, e que eles e que elas também possam ser retribuídos conforme o pensamento de cada um deles. Mas aqueles e aquelas que te amam, que te louvam, ó Deus eterno, o Senhor também ama. O Senhor não faz nenhum mal àqueles que te amam, àqueles que oferecem seus lábios para te louvar, àqueles e aquelas que dedicam tempo para te exaltar. Deus eterno, o Senhor é misericordioso e as tuas misericórdias duram para sempre. Amado Deus, nós pedimos a Ti, ó Pai, para que o Senhor cada dia venha, ó Pai, salvar mais e mais vidas, para que rendam ao Teu santo nome. Ó Deus eterno, ouve a nossa oração, inclina os Teus ouvidos às palavras que saírem da nossa boca, pois aqueles que Te louvam, como nós que somos separados dos povos da terra para Te louvar, nós que o Senhor nos separou, o Senhor forjou o nosso coração para Te bendizer. Amado Deus, livra-nos dos nossos inimigos, defende-nos daqueles que se levantam contra nós. Livra-nos, ó Pai, ei Deus poderoso, e salva-nos dos homens sanguinários. Salva-nos, liberta-nos daqueles que armam ciladas para o Teu povo. Deus eterno, que a cilada que eles armaram, que eles próprios caiam nelas, mas o Teu povo que Te louva, o Teu povo que Te exalta, ó Deus eterno, o Senhor faz com que o Teu povo se livre dessas ciladas malignas e possam cantar como Miriam cantou do outro lado do mar. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Oh, amado Deus, nós continuamos Te louvando, nós continuamos dizendo que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, e nós continuaremos dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Protege-nos, ó Pai, dia após dia, ó Deus eterno, pois o Senhor é a nossa defesa. É o que nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém. SOS Espiritual, oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, filial Cortês, igreja que tem como pastor presidente o pastor Ailton José Alves. E a sequência, Cantando com a Harpa Cristã. A harpa cristã, um inário pentecostal que é utilizado
pelas igrejas evangélicas, Assembleias de Deus do mundo inteiro. E cada hino da harpa cristã tem uma história a ser contada. Há um porquê de cada hino escrito. E nós iremos louvar a Deus agora com o hino de número 525. Um hino muito conhecido no meio evangélico, tanto os evangélicos pentecostais quanto o povo evangélico de outras denominações que louvam o nome do Senhor Jesus. Este hino foi escrito no ano de 1885 por um jovem sueco. Ele morava na Suécia e o nome dele era Boberg. O irmão Boberg, jovem evangélico que estava servindo a Deus no seu país, Suécia, juntamente com muitos amigos que ele tinha. Um certo dia, eles, voltando do culto da igreja, era um culto vespertino, pois era um período de verão, um pouco aquecido o clima naquele país gelado. E naquela linda tarde de verão, o sol raiava no céu e a intensa luminosidade do sol se espraiava por toda aquela vida verde, por todo aquele pomar enverdecido em redor. Boberg e os seus amigos, olhando aquela linda paisagem que estava sendo exposta naquela tarde de verão, naquele país gelado, depois de degustarem a sua alma, degustar um maravilhoso culto abençoado, culto de louvor a Deus, aqueles jovens, juntamente com seu amigo Boberg, começaram a admirar aquela paisagem, a beleza da criação do Deus Criador de todas as coisas. De repente, uma nuvem apareceu no horizonte e rapidamente vieram fortes ventos, relâmpagos, e logo em seguida veio a chuva. Boberg e seus amigos correram. Eles correram para procurar um abrigo, pois o sol estava brilhando e de repente cai a chuva de forma repentina e eles não estavam preparados para receberem a chuva naquele momento. Porém, da mesma forma como aquela chuva chegou de forma repentina, do mesmo instante, minutos depois, o vento que trouxe a chuva também a levou para longe deles. Diz a história que dentro de alguns minutos, após aqueles momentos de ventos, relâmpagos, chuvas, veio então um momento de calmaria e o sol voltou a brilhar no horizonte, naquele céu tão lindo na Suécia naquele dia. Ao chegar em casa, Boberg
abriu a janela da sua casa que dava em frente a uma baía de umas águas que tinham ali próximo à sua casa, e o espelho das águas traziam aquela linda paisagem que o sol reluzia e refletia na janela da casa de Boberg naquele entardecer. Instantes depois, já em casa, olhando aquela bela paisagem, ele, admirado do que tinha contemplado já 2 cenas há minutos atrás, Boberg começou a ouvir do outro lado do lago, que estava em frente à janela da sua casa, começou a ouvir o canto dos pássaros, e em seguida Boberg ouve também o toque de trombetas, que era de um belo hino evangélico sendo cantado ao longe, que naquele tempo estava em período de Natal, período natalino, e nas palavras do próprio Boberg, ele ouviu ao longe aquela melodia, e naquele momento Boberg se alegra na presença de Deus. Diz também um sobrinho de Boberg que estava com ele que foi um momento inesquecível na vida dos dois que ali estavam a contemplar aquela cena. Diante deste cenário tão lindo, trazido pela natureza, sol de verão, chuva, vento, relâmpago, calmaria, sol reluzindo na lâmina das águas do lago que existiam em frente à janela da casa de Boberg, ele então, tomado pelo poder de Deus, escreve este hino tão lindo que na harpa cristã tem o número 525. Já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Veja que a segunda estrofe diz: o clarim que chama os crentes, olhando para as trombetas que ecoavam nos céus. A terceira estrofe diz: eis que em glória refulgente, que era o resplendor das águas que reluziam na lâmina de água daquele lago que existia em frente à janela da casa do nosso irmão Boberg. E então agora na quarta estrofe ele diz: e por fim entronizado as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar: venceu o Rei Jesus. Vamos louvar este lindo hino que já se tornou em domínio público. Vencendo vem
Jesus! Sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. As nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar: venceu o Rei Jesus. Estamos apresentando o programa SOS Espiritual. SOS Espiritual e a sequência Cantando com a Harpa Cristã.
Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, Filial Cortês, igreja que tem como pastor presidente o pastor Ailton José Alves. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Filial Cortês, tem o seu templo matriz, localizado na Rua Deputado Paulo Viana, que fica por trás da quadra poliesportiva, no centro da cidade de Cortês. Cultos todos os dias, às 19 horas, às 7 da noite. Temos também nossos templos das igrejas evangélicas Assembleias de Deus, Filial Cortês, espalhados pelas ruas da cidade de Cortês. Cada bairro, cada vila, cada agrovila, cada engenho, nós temos os nossos templos localizados em cada localidade desta cidade Cortês. Venha participar conosco dos cultos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Filial Cortês. Temos também a Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. Seja um aluno, seja uma aluna, matriculando-se na Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Filial Cortês. Todos os sábados, às 7 da noite, em todos os templos, em todas as igrejas Assembleias de Deus, Filial Cortês. Aos sábados, 7 da noite, Escola Bíblica Dominical. Aos sábados, às 2 da tarde, às 2 horas da tarde, nós temos um círculo de oração infantil, onde você pode também trazer a sua filhinha, o seu filhinho, o seu netinho, sua netinha, para estar juntos conosco orando ao Senhor. Traga o seu filho, a sua filha, e participe também do círculo de oração infantil. Contamos com a sua presença. E aos domingos, à noite, nós temos os nossos cultos, portas abertas, cultos de pregação da Palavra de Deus. Nós temos o culto de doutrina na quinta-feira, no Templo Matriz, e nas congregações nós temos o culto de ensinamento da Palavra de Deus nas terças-feiras. Você é convidado, é convidada para estar conosco, participando dos cultos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Filial Cortês. SOS Espiritual e a sequência Cantando com a Harpa Cristã. Nós iremos louvar a Deus com o hino de número 535. A harpa cristã, o hino de número 535, é um hino que foi escrito por um pastor evangélico por nome Thomas Obedia. O pastor Thomas, ele, de certa forma,
teve durante o seu período ministerial, ele foi acometido de uma enfermidade que na época não era conhecida. Isto já foi agora na nossa era, 1916. E o pastor Thomas, naquela época, ficou afastado das suas atividades pastorais por causa daquela enfermidade que o abateu de forma tamanha, e era uma enfermidade desconhecida. Porém, pastor Thomas decidiu, naquele período, enquanto não podia ministrar nas igrejas e na igreja onde ele pastoreava, porém aquela enfermidade não o impediu de compor, de escrever, e ele então passou a escrever hinos para louvar o nome do Senhor. É interessante que a história diz que durante o período que o pastor Thomas começou a escrever hinos, ele se sentiu melhor. E então, se sentindo melhor, ele agora começou a trabalhar novamente. Começou a voltar aos púlpitos da igreja onde ele pastoreava e novamente começou a ministrar a palavra de Deus, porém não parou de compor hinos. E ele compunha os hinos, letra e música, e distribuía com os seus colegas pastores. E várias poesias e várias músicas ele compôs. Pastor Thomas ficou um longo tempo enfermo. De 1916, quando ele caiu prostrado com aquela enfermidade, mas no ano de 1923, diz a história, que ele então recobra a sua saúde e volta a ministrar nas igrejas e continuou também compondo muitos hinos. E o período longo daquela enfermidade serviu de experiência, embora tenha sido uma experiência dramática no seu particular. Porém, o resultado daquela experiência dramática, o próprio Thomas, ele então escrevia alguns hinos e falava sobre aquilo que ele passou. Mas uma das coisas que o pastor Thomas tinha em mente era que o Deus que ele servia continuava fiel a ele. E diante desta fidelidade tão grande, pastor Thomas então começou a escrever vários hinos, e um deles foi este, o que leva ao número 535 da nossa centenária harpa cristã. Ele escreveu este hino falando da fidelidade de Deus. Tu és fiel, Senhor. Aquele longo período de enfermidade, aquela experiência dramática que lhe trouxe, lhe deixou muitas sequelas, porém, diante daquela situação,
Pastor Thomas não se desesperou, não lamentou e nem tampouco blasfemou do Deus que ele servia, mas ele permaneceu na presença deste Deus maravilhoso. E ele escreve: Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ele fala das flores, dos frutos, das montanhas, dos mares, do sol, da lua, das estrelas, do universo. Mas fala também do perdão, fala da segurança, fala do Senhor como o nosso guia. E, por fim, o pastor Thomas, que durante aquele período da enfermidade, daquela longa enfermidade, a história diz que houve momentos em que ele achava que não voltaria mais, que seria o fim da sua vida na terra. Aí ele escreve na terceira estrofe: E no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Vamos louvar a Deus com este hino tão lindo, que foi tão dramático, mas que trouxe muitas experiências para o pastor Thomas e também serve para nós. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudastes, tu nunca faltastes, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento
Queridos irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui para fazer uma reflexão sobre fidelidade. Nós queremos tomar por base o livro de Daniel, capítulo 6. Está registrado no capítulo 6 de Daniel, que fala sobre o rei Dário decidiu dividir seu reino em 120 províncias, escolhendo um governador para cada uma. Esses governadores tinham que prestar contas a 13 ministros, e um dos quais era Daniel, para que o reino fosse bem governado. Em pouco tempo, Daniel mostrou que era muito capaz que todos os outros ministros e governadores. Ele era mais inteligente e sábio. Por isso o rei pensava em tornar Daniel o primeiro-ministro. Com isso, os outros ministros e governadores ficaram cheios de inveja e começaram a procurar alguma coisa de acusar Daniel. Em um roubo, em uma desonestidade, mas não acharam nada. Daniel era muito fiel e honesto no seu trabalho. E não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel e ninguém podia acusá-lo diante do rei. E assim chegaram à conclusão de que não encontrariam acusação contra Daniel, a menos que fosse algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim, os ministros e governadores se reuniram e foram se encontrar com o rei e disse: ó rei Dário, nós desejamos ao Senhor uma vida longa e feliz. Nós, os ministros, governadores, conselheiros e oficiais, decidimos unanimemente sugerir que o Senhor crie uma lei que não possa ser mudada de jeito algum. Essa lei diz que, durante 30 dias, qualquer pessoa que fizesse um pedido ao seu Deus ou a outro homem, fora o Senhor Rei, será jogada na cova dos leões. Agora, ó Rei, nós pedimos que o Senhor assine essa lei para que ela não possa ser mudada, conforme a lei dos medos e persas. As leis assinadas pelos reis nunca podem ser revogadas. E o rei Dário assim o fez e assinou a lei. Mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, foi para casa, como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. E esse quarto ficava no segundo andar, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Daniel orava ajoelhado 3 vezes por dia, dando graças a Deus por tudo. Então os ministros e governadores foram juntos à casa de Daniel. E lá, na realidade, encontraram Daniel orando, pedindo ajuda ao seu Deus. E correram de volta ao palácio e disseram ao rei: Majestade, o senhor não assinou uma lei que proíbe qualquer pessoa fazer pedido a qualquer Deus ou homem, a não ser o Senhor, rei, durante 30 dias? E quem desobedecesse essa lei seria jogado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. É uma lei que não pode ser mudada, assinada pelo rei da Média e da Pérsia. Então eles disseram ao rei: Daniel, esse exilado judeu, não está dando a menor importância à lei, nem ao Senhor, ó rei. Ele continua orando ao Deus dele 3 vezes por dia. E quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado consigo mesmo por ter assinado a lei que lhe decidiu fazer todo o possível para salvar. Daniel, por isso, passou o resto do dia tentando encontrar uma maneira de salvar a Daniel. Então, vejamos aqui, irmãos, esse texto em que ele fala sobre fidelidade. Nós sabemos que há momentos de absoluta necessidade de fidelidade a Deus. A salvação depende da sua fidelidade, igualmente o livramento da tentação, a santificação, o perdão dos nossos pecados, o livramento em tempos de sofrimento.
é a realização da nossa esperança da vida eterna. Podemos ver com facilidade que todos os aspectos da vida cristã repousam na fidelidade de Deus. E temos a garantia de que o Senhor é fiel em todas as suas palavras. Veja, o que é fidelidade? Você sabe o que é fidelidade? Como a praticamos e quando a exibimos em nossas vidas? O termo bíblico denota algo firme e com o qual podemos contar. Veja só, quem é digno de fé, que cumpre aquilo a que se obriga? Alguns sinônimos comuns como leal, honrado, confiável, responsável. A palavra tem igualmente a conotação de absoluta honestidade ou integridade. Isto é, pessoa fiel é aquela de quem se pode depender, que é digna de confiança. Ora, Daniel, naquela hora, ele estava assim, inocente. Ele não sabia o que os seus amigos ali haviam traçado para ele. Eles procuraram uma acusação contra Daniel, mas não acharam. Então, forçaram o rei a assinar uma lei em que obrigasse a ninguém falar com ninguém, a não ser com o rei. Mas Daniel era um moço temente a Deus, era um moço de confiança. E Daniel não era corrupto, ele não era um homem desonesto. Não, a honestidade absoluta naquilo que diz e nos assuntos pessoais que tem sua característica definida de pessoa fiel. O Senhor abomina a mentira e detesta, aliás, as transações comerciais desonestas. Não só nos ordena a não mentir, não podemos mentir, como também não enganar a ninguém de nenhuma forma. Não podemos. Então, existe muitas vezes aquela tentação em que a pessoa que está muitas vezes mentindo, enganando e está usando de desonestidade, ela fica o quê? Desapontada. Mas o cristão verdadeiro é aquele que fala sempre a verdade, não duvida, não escorrega, mas pelo contrário, ele procura andar em honestidade com o seu próximo, consigo mesmo, com o seu Deus. E Daniel era um homem íntegro, fiel a Deus. Tanto é que quando os amigos de Daniel, aparentemente amigos, mas não eram amigos, foram levar ao rei a notícia de que Daniel estava desobedecendo aquela lei, não teve demora, procuraram logo ali uma acusação contra Daniel. Não teve ninguém que o defendesse. E ele foi jogado na cova dos leões. Mas mesmo assim, mesmo ali, passando aquele susto muito grande, o Deus de Daniel livrou, fechou a boca do leão. E ele nunca mais. As pessoas ficaram duvidando, não, nunca mais. Porque viram o livramento que Deus deu. O rei não dormiu. Deus tirou o sono daquele rei naquela noite, naquela madrugada, preocupado com Daniel ali na cova dos leões. Que coisa! Mas será que Daniel está dormindo? Não, Daniel podia ser que ele até tivesse assim tirado algum cochilo. Mas eu creio que o mesmo Deus de Daniel, que livrou Daniel da cova dos leões, é o mesmo Deus que hoje opera no presente. Ele é fiel para com você. Portanto, seja fiel ao seu Deus e você verá tudo que Ele fará por você para lhe proteger, para lhe guardar, para lhe cercar com os seus cuidados. Que Deus continue abençoando a cada um de vós. Seja fiel ao seu Deus.
porque você não tem nada a perder. Não, você não vai perder, pelo contrário, você ganhará. Se a sua fidelidade estiver para com o seu Deus, Ele é quem vai nos livrar de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Estamos apresentando o programa SOS Espiritual. Programa SOS Espiritual. Chegamos ao final de mais um SOS Espiritual e a sequência Cantando com a Harpa Cristã. Queremos agradecer primeiramente ao nosso Deus por ter nos concedido esta oportunidade de louvar a Ele com estes belos hinos da nossa centenária harpa cristã. Agradecemos também a você que tem nos acompanhado, tem nos ouvido através da rádio divulgadora WG Publicidade. Através das ondas desta emissora de rádio, você tem nos acompanhado em vários lugares da cidade de Cortês. Agradecemos a você que bondosamente, seja no trabalho, seja andando pelas ruas de Cortês, onde você estiver, você nos acompanha e é uma alegria muito grande ter você como nosso ouvinte. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, tanto na programação normal como nas reprises, nós agradecemos a você que também nos acompanha pelas plataformas digitais. Nosso agradecimento pela sua companhia. Compartilhe esta programação, pois muitas vidas, com certeza, serão alcançadas por esta programação evangélica que é divulgada nas plataformas digitais. Você está sendo um evangelizador, um divulgador das boas novas, as boas novas da salvação, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhe com amigos, nos grupos, pois não importa o horário, o importante é a pessoa estar louvando a Deus com os hinos da nossa centenária e querida harpa cristã. Oremos, querido Pai, queremos te louvar, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que tens nos concedido de levar, Senhor, a muitas vidas esta programação evangélica, onde louvamos o teu nome. Oh Pai querido, que a tua bênção continue sobre cada um, sobre cada uma que está nos acompanhando. Amado Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Aqui falou o seu amigo e irmão em Cristo, pastor Jonas Tomás, pastor local da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, filial Cortês. A mensagem da Palavra de Deus foi transmitida pela irmã Ivani Carneiro. Na mesa de áudio, trabalhou o nosso amigo e irmão em Cristo, Jaelson Locutor. E aqui o empreendedor da WG Publicidade é o nosso irmão Ginaldo Silva. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Divino Espírito Santo de Deus, seja com todo o
povo de Deus, agora e para sempre. Todos dizem amém. Programa SOS Espiritual.